bem-vindo ao primeiro Reinvente Podcast, o mais novo canal conectado ao seu propósito. Meu nome é Márcia, CEO da agência Reinvente, e eu estou aqui hoje com a Flávia e a time. Nós vamos falar um pouco sobre o nosso propósito e o que está ligado à agência Reinvente e agora ao podcast, a conexão, né, do nosso propósito, a Reinvente, agência de marketing digital e agora ao podcast. Flávia, boa tarde. Boa tarde, Márcia. Que prazer estar aqui com você, compartilhar essa mesa e também esse podcast. Olá, boa tarde, time. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Flávia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui inaugurando, né, esse primeiro episódio do podcast da Reinvente. E é isso. Obrigada a vocês por estar aqui comigo hoje no primeiro podcast, né? Vocês se conhecem um pouco sobre o nosso propósito, vocês se conhecem um pouco sobre a agência de marketing digital e agora estamos felizes, né, em poder oferecer mais esse canal, né, de comunicação para os nossos clientes e para quem tem o seu propósito e ainda não sabe como levar ele, né, através do marketing digital. A agência de marketing digital Reinvente, o nosso propósito é levar aquilo, né, a profissão, o que a pessoa bem faz é através do marketing digital. E como que surgiu o podcast? A maior dificuldade das pessoas em mostrar o que bem faz é como expor aquilo, né? Então, o podcast hoje, ele te dá a liberdade, a facilidade de falar sobre aquilo que você faz. Então, como que surgiu o meu pensamento em trazer uma sala de podcast para cá, foi isso, ajudar a descontrair, ajudar a pessoa a ficar à vontade em relação a falar. Então, a gente sabe que tem todo um preparo, né, para você começar aqui no podcast, mas a hora que você começa a falar, você vai lembrando de tudo aquilo que te trouxe ao seu propósito, você vai lembrando de tudo aquilo que te leva ao seu propósito, aonde você chega com o seu propósito, né? Então, hoje eu acho que o podcast, que esse canal, né, de comunicação aqui ligado à agência Reinvente, vai ajudar ou vai complementar, né, nossos clientes e as pessoas que já têm algo, que já tem um propósito dentro daquilo que ele faz, né? Que ele bem faz e não sabe como passar, né? E hoje, assim, e já se descobriu isso, né? Porque hoje já tem várias salas de podcast por aí que a gente sabe que facilita, né? Para trazer, né? Para ajudar. E facilita, mas, por exemplo, agora, que dá o REC na câmera e a gente tá aqui e fica inseguro, não sabe como falar, a gente fica... É o primeiro episódio, né, do podcast. E é engraçado porque a gente começa a colocar isso em prática, porque antes era um sonho. Sim. E hoje é uma realidade. Então, é muito louco quando a gente tem essa questão do sonhar, de planejar, de botar em prática. E quando coloca em prática, chega na hora de colocar em prática e a gente fica o quê? A gente paralisa, né, Márcia? E agora é legal. Chegou a oportunidade. O time, é legal falar isso, porque quando o sonho está ligado ao nosso propósito, ele vem antes do que a gente espera. Eu estava comentando que esse era um sonho para 2024, né? E a gente começou a sonhar em 2023 e eu disse assim, não, em 2024 a gente vai fazer a nossa sala de podcast. Lembra, time? E eu acho que ele começou no final de 2022. E depois, em 2023, a gente amadureceu o planejamento de botar em prática, né? Sim. E daí, em 2024, você falou, não, a gente vai estar com ela. Sim, que quando a gente começou a formar, a gente tem a nossa equipe já da agência mais fortalecida, a gente falou, não, agora acho que está na hora de fazer a nossa sala de podcast. E aí ficou, bom, esse ano a gente começa, em 2024 a gente já vai ter a nossa sala de podcast. E no final de 2023 a gente começou, não, vamos fazer? O que dá? O que vai ser? Como vai ser? E aí, como isso está muito, o nosso sonho está muito ligado ao nosso propósito, ele vem antes do que a gente planeja. Não é, time? Porque agora a gente vai iniciar fevereiro de 2024 já com a sala pronta. Sim, exatamente. E pronta para receber os nossos clientes, receber novas pessoas, novos clientes. É muito gratificante, né? Poder ver hoje a sala física, ela aqui já prontinha para começar a gravar. É incrível, né? Como Deus faz as coisas. Não, e é legal que quando a gente entrou, né, time? Na primeira vez a gente falou, nossa, gente, é muito assim...
é muito rápido. Eu ouço de vez em quando, vamos citar, né? O Paulo Vieira falou que quando você tem um sonho, o negócio sai mais rápido do que você pensa. Porque quando você tem um sonho, você sabe que é realmente um sonho, a coisa fixada, você sabe que um dia vai ter. Mas quando você tem um sonho, que ele realmente está ligado ao seu propósito, gente, é muito... Ele já é real. É real, porque você consegue enxergar. Você enxerga realmente. E é exatamente isso que eu enxergava. E eu acho que mais do que isso, não só conectado com o nosso propósito, mas quando o nosso propósito está conectado com o propósito de outras pessoas. De pessoas. Porque quando você sonha para si, é uma coisa. Sim. Agora, quando você sonha para realizar o sonho de outras pessoas, parece que a coisa caminha mais rápido. É né? isso. É Né? isso É mesmo. muito mais rápido e assim, você vê que aquilo que não era palpável se torna tão real, porque não foi feito para uma pessoa. Sim. Foi feito para Não. 2 pessoas. Sim. Foram feito para muito mais pessoas. Foi um ambiente preparado para receber pessoas que têm projetos. Talvez vai vir pessoas aqui que nunca nem entraram num podcast e vão ter a oportunidade de compartilhar a mesa Sim. e levar a mensagem para muito mais pessoas e transformar muito mais pessoas. Então você vê que o sonho, quando ele é um todo, né? Não é o seu sonho, é um sonho que você sonhou no geral. Ele se torna real, ele se torna palpável. E foi igual você falou, antes mesmo de eu entrar aqui, eu já tinha sonhado e era exatamente dessa forma. Sim. Porque não é um sonho seu, foi Deus que plantou esse sonho no seu coração. Ele só te deu a visão, a direção e se tornou real. Sim. Né? E aí imagina as pessoas chegando aqui e uau! Eu entrei aqui e falei, uau! Sim. Que lindo. É. Né? Tá tudo preparado. Cada detalhe foi tudo preparado para conectar. E é uma coisa muito maluca, porque a Márcia e a gente o podcast surgiu de uma conversa nossa, Sim, né? sim. E a gente não tinha nem ideia. Hoje é o nosso o nosso propósito, com o propósito de outras pessoas, até o que é de excelente para entregar isso acontece. Foi Mesmo preparado. a gente nem conhecer, nem saber. Então, Deus vai colocando, acho que, pessoas para te ajudando, te orientando mesmo. Porque, Márcia, você isso. sabia onde começar a montar? Como começar uma mesa, uma sala de podcast? Mas o mais interessante é que quando nós entramos, né, a gente achou não falta nada. Não falta nada, tá tudo aqui. Tá tudo, e é tudo melhor do que a gente imaginou. E isso é legal, sabe por quê? Porque o sonho da gente nunca acaba ali. Então, a gente sempre conquista. E o melhor é que com o nosso sonho, a gente desperta outros sonhos, sonho de outras pessoas, né? Porque alguém que vem aqui e fala, nossa, tá a Time, a Flávia, a Márcia, as pessoas que estão por trás aqui, e eles chegaram, eles sabem onde a gente estava e vão ver onde a gente chegou com o nosso propósito, né? Com a agência, agora com a sala de podcast, e eles dizem assim, não, então eu também posso. Não é? Então eu também posso. Então isso é muito louco. Que foi o que aconteceu com a gente, né? Por que não com a fazer gente? uma sala de podcast para Reinvente? Porque Sim. a gente começou a ver essa dificuldade, que eu auxilio a Márcia na questão do comercial da agência, né? E a gente começou a ver essa necessidade, essa falta que precisa, inclusive, para a gente criar conteúdo para os nossos clientes. Os nossos clientes, na hora da nossa conteudista, na hora da gestora de redes sociais, a social media, né? Enfim, a estrategista, a gente tinha essa dificuldade de como comunicar, de como levar a mensagem do nosso cliente de uma forma melhor, de uma forma mais natural, de uma forma que conectasse com outras pessoas, porque é aquilo que a gente sempre fala. Pessoas se conectam com pessoas. E quando a gente senta numa mesa, porque a mesa ela diz muito sobre tudo, sobre propósito, inclusive. Quando a gente senta numa mesa para compartilhar propósitos, sonhos, experiências, faz toda a diferença. Sim. Então, o podcast, quando a gente percebeu que o podcast ele traria essa naturalidade, essa humanidade para o conteúdo dos nossos clientes, foi onde a gente percebeu, cara, aqui tá uma deficiência que eu acho que precisa, a gente tem que correr atrás. E a gente começou a fazer, foi até uma coisa que aconteceu com a gente começou a pesquisar podcasts pra gente se associar, enfim, ter uma parceria. E como foi difícil encontrar isso? Porque a gente fala muito sobre frequência, sobre estar no mesmo lugar. E alguns clientes, a gente indicava algumas salas de podcast para alguns clientes nossos, e eles falavam, cara, mas acho que eu não vou gravar lá, não.
E ficou. E daí foi onde a gente falou, então vamos criar Não, mas a sala da interessante que Reinvent. quando a gente conversou e falou para alguns clientes que a gente estava pensando, né, no podcast, e depois quando a gente falou para alguns clientes que a gente já estava finalizando o podcast, gente, muitos deles, se não todos, né, ficaram mais felizes que a gente, porque eles tinham um sonho, e é legal que quando a gente fala assim, conectado ao seu propósito, nós realmente estamos conectados ao propósito dele, porque ele disse assim, nossa, mas a gente já vai ter uma sala de podcast. E tem uma cliente que ela ficou acho que ela ficou mais feliz que a gente, né, time? Ela ficou mais feliz que a gente. Inclusive, eu acho que a gente pode dizer que ela impulsionou a gente. Ela impulsionou. E realmente, às vezes não, sempre. Quando você tem um propósito ligado, parece que o universo ele conspira a seu favor, realmente, que você colocou Deus. agora. Porque eu me lembro que a Mariana foi para... Ela estava aqui numa dessas... que ela voltou para lá, e ela disse que chegou lá e um amigo, não sei, ela foi visitar uma sala de podcast que estava inaugurando. Uhum. E daí, falamos, vamos ver, mas isso foi muito rápido. Vamos ver o que era. Eu falei, nossa, acho que dá pra gente fazer isso. E aí, por que surgiu aquilo e por que ela teve que falar pra gente ali? Sabe, assim, parece que tudo vai conectando, vai cooperando para aquilo. E aqui estamos nós, né? Com a nossa... Com o primeiro episódio nosso, do Reinvent Podcast. Muito legal, muito legal. E né? é exatamente isso, né, Márcia? A gente entender que... Primeiro, a agência. Sim. A agência ela tem um propósito muito forte, é um propósito de levar a mensagem realmente do cliente mais longe, né? Mas muitas das vezes falta algumas ferramentas, né? Falta para o cliente, falta para as agências, né? E é exatamente sobre isso, sobre entender que aqui é uma ferramenta. Aqui é uma oportunidade de impulsionar essa mensagem para chegar além, para chegar mais longe. Né? É um ambiente favorável para o cliente se sentir confortável, para ele poder chegar, compartilhar o propósito dele, levar a mensagem dele para mais pessoas. A gente sabe que hoje a gente vive uma era digital. Sim. Né? E como que a gente vai levar para mais pessoas a mensagem que a gente carrega, se muitas das vezes nós não temos as ferramentas necessárias? O digital é só uma ferramenta, mas por trás dele existem várias outras ferramentas que impulsionam essa mensagem para chegar mais longe. Então, a agência ela veio com o propósito de entender que existem mensagens que são tão poderosas, mas não estão chegando ainda. Então, ele chega e impulsiona. Sim. E o podcast, ele chega como essa ferramenta que possibilita para chegar para mais pessoas, para transformar mais pessoas, para levar muito mais além. Né? Então, assim, eu já fico imaginando os clientes aqui. Eu já fico imaginando o conteúdo nas redes sociais dos clientes. Eu já fico imaginando as pessoas sendo transformadas, impactadas pelas mensagens que vão ser colocadas nessa mesa. Eu fico imaginando as famílias que podem ser transformadas, as empresas prosperarem, porque eu acho que isso é muito incrível. A gente ter, né, na nossa mão ferramenta que pode levar prosperidade para as empresas. Mais pessoas serão contratadas, mais famílias também vão receber ali a oportunidade de prosperar, mais crianças, mais pessoas vão receber uma mensagem de uma forma diferente, porque não é só a mensagem às vezes falada, mas é aquilo que a gente proporciona para as outras pessoas, o crescimento, a expansão. É isso, o digital é isso, é expandir para fazer chegar mais longe. Imagina os clientes aqui tendo uma ferramenta, né, onde eles vão poder comunicar isso e transformar muito mais pessoas. Sabe? Então, não é um sonho seu. Sabe o que é mais interessante, Flávia? Porque você estava falando justamente sobre os frutos. E eu acredito que o Reinvent Podcast, ele é uma sementinha que a gente está plantando hoje, em janeiro de 2024, e que com certeza vai frutificar muitos frutos, vão alcançar muitas vidas. Né, Márcia? Eu acho que esse é o propósito, não só da agência, mas cada coisa que vai sendo feita, o podcast que está se realizando e futuros novos projetos, é isso, assim, é os frutos de uma árvore que ela começou lá atrás, sendo plantada, né, uma sementinha, e eu de verdade, assim, eu acredito que realmente a gente vai conseguir alcançar famílias, alcançar pessoas, alcançar propósitos, alcançar empresas. E a ideia é que realmente isso se prospere cada vez mais. E não é para essa geração, né? Porque quando a gente fala de podcast, quando a gente fala de vídeos, não é para essa geração. A geração de amanhã vai ter acesso a tudo isso que está sendo plantado hoje. Né? Com então, certeza. Assim, a gente não tem noção da proporção que isso vai tomar. Exatamente o que você falou. Porque cada semente que a gente planta, a própria Bíblia fala. Ela pode
multiplicar em várias vezes, incontáveis vezes. Sim. Né? Então, assim, a gente já tem logo o pensamento do 100 por 1. Sim. E aí, quantas, né, pessoas? É um legado por gerações. Né? Às vezes, meia hora que alguém sentar nessa mesa, 1 hora, e compartilhar a semente do propósito dela, ela vai transformar incontáveis gerações à frente. Né? É um ativo, ele vai trabalhar, ele vai continuar levando a mensagem, ele vai continuar abençoando pessoas. Sim. É Sabe lindo o que eu lembrei agora, time? O ano passado, né, o ano 2022 para 2023, que a gente estava na organização de formar equipe, de onde vêm os clientes, né? Eu e a time fomos na virada, né? No culto de virada. Preciso contar isso para vocês. A gente foi no culto de virada e a time falou assim, nossa, a gente precisa trazer clientes. E aí, naquele dia, né, que o pastor André Fernandes, ele falou assim, a palavra era assim, faça a sua parte. Faça a sua parte, né? Que o resto virão, né? Então, aquilo... E a nossa preocupação, né? Porque a gente ia falar assim, não, a gente precisa montar nossa equipe, a gente precisa fortalecer, a gente precisa levar à frente os nossos sonhos. E a quantidade de vidas, de transformações que nós vamos fazer, isso vai ficar por Deus. E é realmente, porque conforme a gente foi organizando, né, time? Os clientes foram aparecendo, que, na verdade, a gente enxerga como clientes, né? Mas, na verdade, a gente está sendo usado realmente para realizar sonhos deles. Não é? Para ativar propósito deles também, né? E aí é bem isso, né? Você percebe, time, que é bem isso, porque a gente saiu daquele dia, a time ainda falou assim, uau, Márcia, nossa, a gente tinha falado antes, nós precisamos montar, se né? preparar. A gente precisa se preparar a gente precisa ter novos clientes e daí lá a palavra era se prepare, né? Se prepare e faça a sua parte, que essa não era para nós, essa não é a nossa parte. Ou seja, se prepare que aquilo que plante, né, realmente a semente que virão, quem vai colher e como essa semente vai ser expandida, né? Muito legal, não dá para esquecer isso, né, time? Nossa missão é essa, é lançar a semente. É lançar. E sabe o que é o mais engraçado? É que agora eu já vou até entrar num lugar onde a gente pode ficar até horas conversando sobre isso, mas a importância de ter a paciência também, né, Márcia? Porque a gente está falando... Aguardar o processo. Porque a gente está falando de dezembro... Da virada de dezembro de 2022 para a virada de janeiro de 2023, no caso. Agora a gente está em janeiro de 2024. Algo que a gente plantou lá atrás no nosso coração, na nossa estrutura, e agora que veio florescer. Né? E florescer também de algo que ainda nem começou. Sim, a gente pensou que era um futuro muito distante. Distante. Essa questão de caminhar com paciência, esperando, que não é no nosso tempo. Não é, a gente achou que ia demorar um pouco mais e veio antes. Essa questão do podcast, mas quantas coisas a gente já vem plantando há mais tempo, mais meses e anos, e que a gente nem colheu ainda, né? Exato. E vai começar a colher. Então, essa é a importância de não só sonhar, mas também esperar e acreditar no processo que você está indo chegar lá, né? Chegando nesse sonho, nesse objetivo, nessa meta, enfim. E é muito, muito interessante isso, porque quando a gente planta uma semente, tem todo o processo. O processo. E hoje, né, você até comentou que a gente está na era digital. E essa era digital, ela tá aí nos beneficiando, mas de uma certa forma também tem prejudicado essa nossa ansiedade de ter para ontem as coisas. Olhar, a gente tá aqui no nosso celular e nossa, 1 minuto, não aguenta mais. E essa também é uma dificuldade do próprio podcast, porque o podcast, eles têm a probabilidade de se estender, de serem conteúdos grandes. Nossa, tem hoje no YouTube, se a gente for ver, tem podcast de 3, 4 horas. Sim. E quem tem paciência hoje de assistir um conteúdo de 3, 4 horas? Sim, o negócio é imediatismo, né? O imediatismo. Nós temos que dar nosso recado aqui. Rápido, para ontem. Claro. Os 3 primeiros segundos, né? É aquela Agora, história. É isso. E eu amo falar sobre processo, sobre tempo, sobre essa questão da plantação, porque assim, eu até falei essa semana aqui, o que mais me conecta com a Márcia é essa perseverança no processo. Sim. Sabe? Essa persistência no caminho. Porque, assim, quando eu conheci ela... Haja paciência, né? Para alguns, haja paciência, né? Exatamente. Quando a gente se conheceu no meio de um processo, Sim. né? E
E olha onde aquela conversa nos trouxe. Nossa, não é? 3 anos não, atrás. A gente para um Exato, é isso que pouquinho. eu ia perguntar. Quando foi 3 isso? anos atrás. E que a gente tá o quê? Colhendo hoje. Exatamente. O fruto daquela conversa, né? Exatamente. Meu Deus, gente, é isso que eu fico E em se a choque. gente olhar para o natural, o que acontece? O digital, ele tem o poder de fazer a sua mensagem chegar mais longe, mas ele não acelera o tempo. A gente, às vezes, acha que a gente tem o poder de acelerar o tempo, e a gente não tem, a gente não é dono do tempo. O tempo é o mesmo. E a gente tem que respeitar esse processo, como você falou. Se a gente olha para o natural, a gente joga hoje uma semente na terra, ela não vai nascer na hora que a gente quer. E cada semente tem um processo diferente de Formação, germinação, né? de formação, de crescimento. Cada fruta, ela tem uma época certa para poder, Sim. ela tá preparada, cada árvore para poder frutificar. Acho que é a cada tâmara que fruto, demora... Que a pessoa que anos. planta tâmara não come Seus tâmara. netos vão comer Sim. tâmaras. Então, assim, se a gente olha, cada pessoa tem uma semente. Deus entregou sementes especiais para cada pessoa. Né? A gente só tem que entender o tempo, porque também não é no tempo que eu quero que eu possa lançar essa semente na terra. Eu tenho sonhos que eles ainda não estão preparados para ser lançados na terra. Ô, Flávia, como a gente estava falando, nós falamos na semana passada, né? Quando você coloca esse sonho e esse propósito à frente do que se busca muito hoje, né? Porque hoje o que se busca é valores monetários, dinheiro, né? Então, quanto que eu vou ganhar? O quanto que eu vou ganhar de dinheiro com isso, né? Ele fica muito mais distante. Eu falo sempre para Flávia, eu esqueço isso, né? Eu procuro sempre esquecer, e se isso veio, quanto que eu vou ganhar na minha mente, eu não... Já sei que não é para mim. Não é para mim. Então, assim, em nenhum momento, desde a agência, né? A gente que eu já falou antes, que quando começou essa história da agência, né, time, as pessoas que entraram assim, querendo, não, vamos, porque o negócio do marketing digital tá aí, vamos ganhar dinheiro com isso. Eu acho que 99% das pessoas que entraram, na época que a gente entrou, eles não estão mais. Entendeu? E a gente sempre pensou, a gente sempre conversou, né, time? Várias vezes a gente falava assim, gente, não é o dinheiro. Não, o que está à frente de tudo isso é o nosso propósito, é o quanto a gente vai trazer, né, time? E sabe, e é duas coisas aí que eu quero falar, Márcia, da sua fala, justamente porque a primeira delas que é essa questão de desistir. Quantas vezes, né? Quantas vezes? A vontade era desistir, Sim. né? E eu falava assim, e se a gente, Márcia? Né? Eu sou uma dessas desistentes, tanto é que eu falei, Márcia, eu estou à sua disposição porque eu não dou conta disso. Sim. Eu não quero, não é isso. Porque nós nos conhecemos, né, justamente num momento onde... falavam sobre isso, né? Vamos entrar sobre marketing digital. Exato. Desses encontros. E fomentar essa questão aí de ter mais agências levando o propósito de outras pessoas. E eu falei, Márcia, eu não dou conta. E foi onde a gente... Ela falou assim, então vem aqui que me ajuda. Vamos que a gente juntar vai, aqui. E quantas vezes eu falava assim, Márcia, mas por que isso? Ela, não, time, eu não tô fazendo isso por dinheiro, eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo isso pelo meu propósito. O meu propósito é levar a mensagem dessas pessoas. E eu achava aquilo tão lindo. E eu falo isso pra Márcia. Márcia, o meu propósito é ficar perto de você. Porque, cara, aprende muito. E olha como é importante. Às vezes as pessoas novas, né, que eu tenho 30 anos, mas eu convivo com pessoas mais novas que eu. E elas falam, porque eu quero dinheiro, eu quero conquistar, eu quero ter, eu quero... E daí a gente olha, assim, pras pessoas que talvez, sei lá, já chegaram em algum determinado lugar e elas falam, não, mas o dinheiro não é importante. Não é o fundamental. Meu marido não é pergunta, o fim. time, meu marido pergunta, gente, pra que você quer isso? Né? E as pessoas que perguntam, pra que você quer isso? É hora de você, de repente, calma, né? O que você quer mais com isso? Não, porque agora eu quero mais do que nunca realizar o meu propósito. Eu quero mais do que nunca colocar à frente o meu propósito. Mas né? é justamente Que isso, não... você entender o seu propósito. Sim. Exato. Eu vejo que as pessoas não conseguem aguentar o processo é porque eles ainda não entenderam o propósito. Qual que é o que propósito? carrega. É verdade. Porque quem não consegue identificar o propósito que ele carrega, ele jamais vai suportar o processo. Sim. Exato. Entende? Ele não vai conseguir. Porque, olha, eu larguei emprego que, assim... Né? Vamos olhar, financeiramente, eu ganhava melhor que médico. E a gente não entende, né? Porque... Não, e assim, e quando eu entendi que por trás daquilo que eu ia fazer, eu poderia alcançar pessoas, eu poderia transformar outras pessoas, já tive vontade de desistir? Com certeza, existem milhões de desafios, mas quando vem a vontade de desistir, vem isso aí. E se eu... E graças a Deus, o Senhor nunca deixou faltar nada. E de verdade, eu tô aqui pelo propósito que eu carrego.
Porque se eu não tivesse esse propósito, eu não tinha suportado. Assim como eu passei praticamente 12 anos numa vida empresarial, dia e noite em uma empresa, eu tinha um propósito ali. Só que o dia que aquilo aconteceu, eu falei assim, não é realmente o meu propósito, eu não vou suportar mais. Então, hoje, eu posso olhar e falar assim, é difícil? Tem dia que eu choro, tem dia que eu falo assim, Deus, como tá difícil. Mas eu olho assim, às vezes, uma mensagem que você recebe. O seu cliente recebe uma mensagem do cliente dele e fala assim, obrigada, porque a sua mensagem hoje, obrigada, porque pelo que você faz eu consegui alcançar tal coisa, obrigada. Então, assim, muitas das vezes, quando eu não estou tão bem, vamos dizer assim, porque não vamos nos iludir, o processo é difícil, ele é desafiador. Nossa. Você tem que ter coragem para olhar e falar assim, por que eu tô aqui? Você tem que se lembrar todos os dias o porquê que você faz aquilo. Mas as pessoas que não têm propósito, ela vai olhar para quê? Mas elas vão ficando para trás Pro também, resultado. não é? E às vezes o resultado não é resultado imediato. que ela deseja. Ele não vai ser imediato em qualquer coisa. Às vezes é difícil você levar o seu propósito, porque quando você atrai pessoas, né? Eu já conversei com a Flávia em alguns momentos, assim, alguns desses momentos, né, que a gente não entendeu, mas por quê? O que está levando isso adiante? A gente não atrai pessoas com o mesmo propósito. É difícil você formar uma equipe com o mesmo propósito, né? Ixi. E aí vai ficando, você vai lembrando, porque vai ficando realmente algumas pessoas para trás que você não entende por quê. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque em algum momento ela vai entender, não é, É. time? Ela vai entender o porquê daquilo. Eu amo falar sobre o dia que eu convidei a Flávia para fazer a palestra para nós, né? Gente, aconteceu tanta coisa. Começamos às 4 da manhã em Goiânia e você em São Paulo. E aconteceu muita coisa, assim, que eu falava assim, gente, por que a Flávia não desiste, entra no carro e volta para casa dela, sabe? E ali Deus já trabalhava o nosso propósito, né, Flávia? A gente nem imaginava que esse dia chegaria, que um dia eu moraria aqui em São Paulo. Sim. Eu sempre me lembro daquele dia, porque eu cheguei aqui, 5 minutos antes da palestra, e terminou, eu não pude nem me despedir direito de você e voltei para Goiânia, mas o coração voltou assim, cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Era esse o propósito daquele dia. E é muito engraçado, realmente a gente pode ficar aqui à tarde e à noite falando sobre propósito, sobre os caminhos, porque a gente, na hora que para, a gente vai vendo por que acontece isso, por que acontece aquilo. A Flávia falou assim que nos sonhos dela, né, quando ela deixou de tudo isso, ela queria trabalhar num lugar pobre, né? E sempre o sonho era trabalhar num lugar em que ela pudesse ajudar pessoas. Ajudar pessoas. Eu vim desse caminho onde fiz muitas missões, estudei muito, né? E eu pensava assim, não, eu acredito que um dia Deus vai me levar para um campo missionário onde as pessoas são pobres, onde as pessoas precisam muito de mim. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, Márcia, eu tô em Alphaville. Você chegou no Não lugar tem nada certo. a ver, né? Tipo assim, não dá certo. Tipo assim, aqui é próspero, as pessoas não precisam de dinheiro. Eu nunca vou esquecer daquele dia. E aí foi o dia que eu expliquei para a Flávia. Falei, Flávia, na verdade, a riqueza que a gente fala é outra. Entendeu? Então, de repente, você veio e foi mandado para Alphaville, porque a riqueza que você se refere não é essa. A nossa riqueza não é a mesma riqueza de Deus. Então, você está no lugar que você pediu. Que você pediu, porque aquele lugar onde você queria ir, talvez fosse muito mais rico do que onde você está agora. Nossa, é verdade. Foi muito forte. E isso acontece. Então, isso só me arrepia, porque isso acho que só complementa o nosso propósito, e isso só reforça, né, o nosso pensamento que a gente está no caminho certo, que a gente está no propósito, que a gente veio para transformar, e que esse hoje essa nossa inauguração, né, do nosso primeiro podcast, realmente é mais uma pecinha que complementa o nosso propósito. Exatamente. É estar na onde Deus quer que a gente esteja. Né? Porque muitas pessoas querem, eu quero viver o meu propósito, eu quero cumprir o meu propósito, mas ele não está disponível para estar onde Deus quer que ele esteja. Sim. Ele não quer fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Passar pelo processo. Né? Exatamente. Ele não quer, ele não está com o coração dele disposto a isso. Então, quando ele começa a entrar nesse lugar que ele entende que é difícil demais, tem pessoas que é diferente. Você entende que aquilo... Não, eu entrei, mas isso aqui não é o meu propósito. Não é que eu estou desistindo do meu propósito, eu estou desistindo de algo que não faz é parte meu. do meu propósito. Que é exatamente Foi isso. exatamente o que você falou. Eu entrei naquilo ali, quando eu entrei, eu falei, opa, isso não é realmente o meu propósito. Mas eu estando com você, é o meu propósito. Exatamente. Entende? Então, a gente precisa também ter esse entendimento, esse discernimento que, em alguns momentos, a gente vai estar em lugares que não é pra gente estar. Sim. E a gente tem que ter a coragem para sair dele. Sim. Mas é diferente de desistir.
Porque tem gente que tá ali, tá vendo os desafios, e é aqueles desafios que, na verdade, vai te impulsionar para um resultado, não só sobre você, mas sobre as outras pessoas, e aí eles desistem. Sim. Né? Então, existe uma diferença, e a gente tem que saber identificar isso no meio do processo que a gente está. Sim. Né? A gente tem que ter esse discernimento de entender que eu sou uma peça fundamental, seja aqui ou seja junto com a Márcia. Né? Com certeza. Tanto que quando eu vim, eu falei, Senhor, isso faz parte do meu propósito. Na verdade, eu estava orando antes, porque o dia que eu sentei com ela na mesa, Deus falou para mim. E eu cheguei lá em casa e eu comentei com o meu esposo, eu falei assim, Deus me deu um motivo de oração diferente que eu não imaginava. Então, quando... Uma hora a gente compartilha sobre isso. A gente tem assunto para muitos podcasts. Agora a gente pode. Agora a gente tem que ter podcast. Agora a gente podcast. E é sobre isso. E Deus falou para mim assim... e foi vários meses. Eu fiquei uns 3 ou 4 meses orando e falando, Senhor, se essa visão que o Senhor me deu, de eu sentada na mesa com a Márcia, por propósito... Então, o Senhor vai chegar o dia, foi uns 4 meses em oração. E o dia que nós conversamos sobre isso, lá na sua sala, Deus falou para mim na hora. Eu até não tinha conversado com o Yuri. Eu falei, amor, Deus confirmou no meu coração. Ela falou algo que só Deus sabia. E é sobre isso, sobre entender que em alguns momentos Deus vai te movimentar para um novo lugar, porque o propósito que Ele tem para aquele momento, Ele precisa de você ali. Sim. Se você não está com seu coração disponível, se você olhar para o dinheiro, você não vai sair de onde você está. Você não vai sair de onde você está para se movimentar para um outro lugar. Do quentinho, né? Do confortável. Claro, é muito favorável. É muito bom, é maravilhoso. Sim. É o colinho, mas chega uma hora que você tem que e sair fora. Sim. Entendeu? Porque faz que não parte cresce também, né? Flávio, acho que é isso que você estava falando. Aonde a gente aprende, aonde a gente cresce, aonde tem a evolução, é quando dói. Exatamente. É quando mexe em algum lugar onde a gente não quer que mexa. É incrível, né? Tem uma imagem muito doida no Instagram que vira e mexe aparece, que é a imagem tipo de Jesus com um ursão e a criança com um ursinho. Uhum. E ela chorando porque tinha que entregar um ursinho. E ele com um urso muito maior. E às vezes a gente não entende, né? A gente dói, chora, mas é pro nosso crescimento. Porque Deus tem algo muito maior do que a gente imagina. Então, a gente fica preso no ursinho, no pequenininho, naquilo que a gente tá ali, que nos acolhe. E às vezes sair desse lugar é desafiador, mas é necessário se você quiser chegar no seu propósito. Quantas lutas, Márcia? Quantas lutas a gente teve até agora? Sim. Né? Mas muitas delas a gente até esquece, né? Não, esquece. Porque é igual falam com vocês, né? Que agora a Flávia que vai ter um neném. E que eles dizem que a gente esquece do parto. Porque quando... Pra ir pro próximo filho, né? Minha mãe esquece a dor do parto. Esquece a dor do parto e acaba... Ai, meu Deus, querendo ter filho de novo. Mas no dia fala, nunca mais eu vou ter. Eu não passei ainda por isso. Essa semana, né? A Fabiana que trabalha com a gente, ela tem 5 irmãos. Eu falei, você poderia ligar para sua mãe e perguntar para ela como que foi a gestação? De cada um. Gente, porque o início é desafiador. Se hoje uma mulher chegar para mim e falar que quer engravidar, eu talvez não seja a melhor pessoa para falar para ela como que vai ser. Sim. E aí ela virou para mim e falou assim, todas foram difíceis, uma pior que a outra. Mas eu tenho 6 filhos. Mas o que eu continuaria tendo filhos. Aí eu falei, é porque você não olha pro processo, você olha... No final, de ter aquela vida na sua mão, né? Eu acho que deve ser uma coisa muito doida, porque você esquece de tudo que você passou. E é isso que você falou, a gente nem lembra mais. A gente nem lembra mais. Tá tudo bem também, mas olha quantos lugares a gente teve que passar para alcançar o nosso objetivo final, né? E nem é o objetivo final, isso aqui é que nem eu falei, é só o podcast. Hoje é só o primeiro capítulo, o primeiro episódio de uma longa história. Quando que a gente fala vai do lugar confortável, né, time? Mesmo você achando que eu já fiz tudo e agora eu vou ficar aqui no lugar confortável. Em algum momento, aquele lugar confortável, ele vai te causar um certo desconforto, porque você já não está mais fazendo nada por ninguém. Nossa, Você já não está mais transbordando. Foi o que né? eu Você falei já não agora há pouco sobre os anos empresariais. Quando eu cheguei na posição que eu queria, eu olhava e já não fazia sentido mais. Eu pensava assim, e agora? O que mais que eu tenho para fazer? Não tinha nada para fazer. Tipo assim, claro, eu tinha minhas funções para executar, mas assim, se tornou uma rotina tão confortável.
né? Todos os meses eu tinha os meus recebíveis e, tipo assim, se tornou tão confortável que eu falei, eu não tô fazendo nenhuma transformação Foi incomodando. na vida das pessoas mais. Isso aqui não é para mim. Né? Às vezes até pessoas falam, nossa, você gosta muito de desafio. Eu gosto do movimento. Tipo assim, é desafiador mesmo. Eu acho que eu sou movida a desafios. Mas eu vejo ali algo que pode ser um resultado na minha vida e na vida de outras pessoas. Então, eu vejo que a gente tem que perseverar, que tem que ir, que tem que fazer. Agora, quando nada mais te motiva. Sim. Sabe? Quando mais nada faz sentido. Está mais aqui, né? gosto Tá mais. para quê, né? Nós estamos aqui para algo. É verdade. Né? E quando você já não se lembra mais disso, você já perde a razão do porquê estar aqui. Bom, e é isso. Né? E é isso. Então, esse nosso podcast é só o primeiro. E a gente convida, né, todas as pessoas interessadas, as pessoas que já se encontrou com o seu propósito. E quem não se encontrou com o seu propósito, ouvindo agora o nosso bate-papo, né? Talvez vocês vão agora descobrir a agência Reinvente. E agora o podcast, o Reinvente Podcast, ele está realmente ligado a um propósito. Então, nós convidamos vocês. Você que acha que não tem um propósito, você que acha que ainda não descobriu o seu propósito, a estar com a gente. Com certeza. A estar com a gente e venha despertar o seu propósito. Nós estamos aqui ligados, nós estamos aqui conectados com o seu propósito. Então, bem-vindo a mais um canal da Reinvente para conectar e realmente levar o seu propósito adiante.